Aqui eu fiz um desenho para ilustrar a parte que a gente falou até agora. Vejam bem, nós temos o espírito, né, laranjado, o corpo mental, vejam bem. Tudo ligados ao quê? A gente vai ver o que é isso, é o NADES, né? Os campos de energia. Videntes chamam como fio fluídico, cordão de prata, enfim. É a ligação que tem nos corpos, né? No mental, vejam bem, principalmente pelos chakras superiores, vêm as informações e chegam até o quê? A glândula pineal do corpo físico, do etéreo, e é que me chama de corpo espiritual ou perispiritual, ou corpo astral também, algumas pessoas aqui. Então vejam, a ligação, ele fez flecha vindo e flecha voltando, ou seja, tudo isso está interligado. O que acontece? Como esse se comunica para esse? Por frequência eletromagnética. E como essa frequência acontece? Imagine aqui uma geradora de alta tensão, uma usina de luz que gera lá seus 40 e poucos mil volts. Para chegar a essa subestação, ela tem que ser diminuída a frequência, a tensão. Para chegar nessa, transformador de novo. Para chegar nessa, transformador de novo. E para essa, transformador de novo. Baixando. Ao contrário, também. Elevando, 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 elevando. Então, através de frequência, os corpos se comunicam. E como eles se comunicam? Pelos chakras. Aqui nós temos uma ilustração que mostra onde fica o peri, o que envolve os corpos. Perispírito, né? O perispírito envolve esses corpos aqui, né? Sendo que os dois primeiros, quando desencarnam, voltam ao plano material. E esse aqui continuam em forma perispiritual, junto com o espírito que coordena, que na verdade é ele que pensa, né? Tudo certo até aí? Vamos dar uma olhadinha agora no centro de força, rapidamente também. Nós temos uma... É bem complexo esse negócio para a gente estudar em detalhes. Aqui, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Eu botei entre aspas, chamando a atenção ali, não entre aspas. Por quê? Porque existem centenas, milhares de chakras nos nossos corpos, né? Só que esses sete, eles estão ligados diretamente a glândulas e órgãos que coordenam os nossos corpos, ou o nosso corpo físico, principalmente. Então, eles é que são o ponto final da comunicação. Eles seriam a última parte de comunicação do nosso corpo. Ou seja, a informação final chega até ele e é rebaixada a pulsos elétricos do nosso cérebro e dele faz a gente falar, ouvir, pensar, enxergar, tomar atitudes, erguer nossa mão, estender nossa mão, sorrir. Por quê? E ao contrário também, todas as impressões que a gente tira da vida é por ele que manda para os outros corpos. Então, por isso que a gente chamou a atenção desses 7. Então tá, 7 que se conjugam nas ramificações dos plexos. Quando se fala em plexo, é interessante lembrar sempre, plexo é físico. Os plexos estão ligados ao corpo físico. Alguns livros, algumas pessoas costumam dizer que o plexo solar, como chakra. Não, o plexo é uma parte do corpo físico que a medicina usa essa terminologia ligada a órgãos do sistema digestivo. Só pela localização. É a localização, exatamente. Poderia se utilizar como localização, mas ele não é o chakra chamado plexo solar. Ele é o chakra gástrico, né? Ou umbilical também. Os plexos que vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder da diretriz da mente. Aí começa a entrar o passe, né? Ou seja, a mente pensa e faz os chakras vibrarem, as nossas energias coordenarem, direcionarem com a diretriz do pensamento. Estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas. A mente pensa, rebaixa ao cérebro e o que? As nossas células, com as nossas informações eletromagnéticas que a gente viu, elas agem em função do comando. Ou seja,
que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, que a gente falou, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. O que é circuito fechado? É a nossa ligação. Como se fosse uma câmera filmando e lá no monitor enxergando. Só que de duas vias. Quem diz isso? André Luiz. Há quantos anos atrás? Até hoje, ainda agora que a gente está vendo através da pineal e as experiências, o quanto isso tem a ver. Tudo é frequência. Tudo são pulsos eletromagnéticos. Aqui seria uma imagem dos pontos, né? Mais ou menos onde eles estão. Aqui nós temos as colocações dos nomes. Nós temos o centro coronário ou chakra coronário. Eu coloquei sempre embaixo, que eu acho muito importante, nós ter a parte da matéria que liga esse chakra. Porque muita gente fala dos chakras, mas diz, pô, tem o chakra, mas onde é que ele está ligado no nosso corpo? Ele tem ligação? Tem. Ele está ligado pela glândula pineal ou epífise, né? Que a gente vai falar um pouquinho, o coronário, no alto da nossa cabeça. Que é o que se liga com o Supremo, com as energias, né? A porta de entrada. É a porta de entrada das energias. E de saída também dos pensamentos, né? Outro chakra muito, muito importante utilizado também nas frequências altas é o frontal. Ele está ligado a outra glândula, a hipófise, né? Fica perto, na parte de trás do cérebro, no centro, também próximo à pineal. O centro laríngeo, né? Laríngeo, que é o que se liga à parte da psicofonia, psicografia, as pessoas que têm o dom do canto, da voz, enfim, coordena toda essa parte, a glândula tireoide. Ele está ligado diretamente à glândula tireoide. O cardíaco, né, está ligado ao timo, que fica ali entre o pulmão, né, que em experiências a gente viu, esse dia eu estava lendo, é um órgão que está diminuindo de tamanho, né, com a evolução, né, então a tendência dele as funções dele estão sendo, ele está diminuindo com a evolução da espécie, da nossa espécie. O centro esplênico, esse aqui eu chamo bastante atenção. É o único aqui que está ligado a um órgão. Então, eu costumo não classificar ele como chakra principal, embora ele esteja ali. Eu vou falar para vocês por quê. É que, numa idade não muito antiga, alguns anos atrás, em uma das religiões que tinham, que era um padre, ele, por costume da época, não por maldade, por costume da época, ao pudor, esses órgãos aqui, o gástrico, né, e o genésico, que são dois, eles ligavam aos órgãos sexuais, principalmente o genésico. Então, para não falar de assuntos que fossem ligados à coisa mais importante dos seres humanos, que é a procriação, né, é a vida, né, foi retirado um desses chakras e foi colocado no chakra esplênico, que é o ligado ao baço, que é um órgão. Os outros todos são glândulas que estão ligadas ao nosso sistema nervoso, o sistema que controla o corpo. Temos aqui também o gástrico e o umbilical, né? Alguns lugares chamam de dois chakras, né? Mas na verdade a gente colocou em um só, que é na mesma região, ligado ao plexo solar, né? E é ligado ao pâncreas. Mas não é o esplênico que está no plexo solar, aquela localização? Não, ele está ligado ao baço, né? Fica do lado esquerdo, que é o centro vital de energia, né? Inclusive vaporizações e coisas assim. O plexo solar é acima do umbilical, né? Ele está ligado na parte do sistema digestivo, né? O senhor ia falar uma coisa? Na filosofia oriental, os chakras estão todos alinhados com a coluna. Sim. Não tem esse desvio ali que foi colocado. Foi colocado porque eu quis dar a ligação, sabe do quê? Do órgão físico. Sim. Eu estou tentando, porque poucas pessoas sabem a ligação dos chakras com os órgãos físicos, com as glândulas principalmente, né? Então, na verdade, a gente sabe que é uma linha só, né? A gente vai ver daqui a pouco até aquela linha, né? O centro básico, né, que é ligado à suprarrenal,
o genérico, que é no testículo pelos homens, e o ovário pelas mulheres. Esse 8, aí que tá. Por isso que eu botei aquele. Eu dou essa explicação, que esse chakra aqui, ele poderia se dizer que ele está ligado à segunda classe de chakras. Porque algumas, principalmente a parte oriental, eles colocam como a primeira ordem de chakras, a segunda ordem de chakras, né? Os primários, os secundários, né? E os 7 ali são os da primária. E esse, nos orientais, o que menos aparece é o centro genésico. o genésico. Esse é o que menos aparece. Mas o básico é a ligação com Não, a terra. sim, a Kundalini, né? outra Kundalini, exatamente. Fecha a linha, né? Mas então, esse que eu penso ser localizado um pouco mais acima, ele é mais próximo do umbigo, esse do chamado plexo solar. O umbilical e o gástrico, alguns livros, gente, chakras e cores de chakras, eu fiz umas pesquisas. Nossa, eu tenho tudo quanto Se eu chegar a dizer para vocês que esse chakra aqui é azulado, 2, 3 ali vão dizer que é dourado, o outro vai dizer que é lilás. Não dá. Então eu tirei cor. A cor para mim é só para chamar atenção. A gente sabe que cores mais quentes e cores mais suaves, né? Mais brilhantes, no caso. Isso a gente sabe. Mas assim, a partir do momento que nós vamos começar a falar de cores dos chakras, nós vamos, né? Mas eu digo a sua pergunta... localização mesmo, porque agora eu fiquei um pouquinho confusa. Sim. Já que esse ali faz parte de um segundo, digamos, de uma segunda linha de chakras, né? Então, o que eu achava que se localizava próximo ao plexo solar, então ele fica no umbigo, é isso? Não, esse é o umbilical. O umbilical, né? Um cordão umbilical, né? Também é... Então, no plexo solar não existe um principal. Não, o plexo solar não é um chakra. São localização terminações dele, nervosas que são ligadas a órgãos do sistema digestivo. Sim. Entendeu? Sim. Então, mas os chakras que coordenam, que geram as energias de fora para dentro, né? E de dentro para fora, são o gástrico e o umbilical. Certo? Alguém quer... Porrada do medo, Medo, sensação, frio na barriga, sentimentos, né? É tudo por ali mesmo. Tá? É um lugar onde os irmãos sofredores ligam-se aos médiuns também dos trabalhos, né? Uma gástrica, né? Notem que tem muitas pessoas que não vêm, mas quando estão na sala de trabalho, começam a sentir o enjoo, aquela sensação no estômago, aquela sensação, por quê? Porque você está... A frequência é mais baixa, não quer dizer que o nosso chakra seja de frequência baixa. É o chakra que vibra naquela frequência. Nós sintonizamos a frequência do canal 12 e sintonizamos a frequência do canal 6. São frequências diferentes. Por que um não interfere no outro diretamente? Porque tem frequências diferentes. E os irmãos sofredores normalmente se ligam a esse chakra. Muito difícil os mentores aos chakras superiores. Né? Psicofonia, né, numeral e assim por diante, né? Mas é um dos pontos. E este aqui, em algumas literaturas, é um dos irmãos que vampirizam a energia por causa dos nossos desequilíbrios, se ligam, porque ele fica próximo ao baço. E o baço é a grande movimentação de sangue do nosso corpo. Ou seja, energia vital. Energia vital, né? E esse chakra, eles se ligam normalmente, a gente já viu na prática também, a esses pontos, né, ficam abraçados, né, e ali eles ficam sugando a energia das pessoas que estão em momentos não equilibrados, normalmente. Né? Aí aquela que é tudo centralizado, como o senhor disse, é ligado pela análise. Né? Análise o que é? É o campo de comunicação, né, entre todos os chakras. Ou seja, na verdade, todos estão interligados e todos fazem parte de um conjunto perfeito. Ele deixa de ser perfeito quando nós, através dos nossos pensamentos e ações, acabamos desequilibrando através dos atos. Né? Mas todos estão interligados, trocando informações e energias, inclusive com os órgãos, ou pelo nariz. Então,
E ele está ligado com os órgãos, com as glândulas, e por sua vez que se tornam, que nos trazem as doenças, as situações. Por quê? Porque as doenças são do espírito, elas refletem no corpo físico. Né? A maioria das doenças. Vamos lá. Aqui vamos falar rapidamente também sobre a glândula pineal, que é nesse ponto aqui do cérebro, né? E a gente vai mostrar umas fotos sobre ela, para a gente se localizar. Ela tem mais ou menos essa forma. Aqui a gente foi pegar, isso aqui foi material que a gente tirou do Dr. Sérgio Felipe. Ele é a referência no momento, que é um médico de São Paulo, que fez muitas e muitas experiências, tem comprovado muita coisa. Quem não conhece pode procurar ele no YouTube, tem muita informação sobre as experiências dele, muito interessante. A ligação, ele tá trazendo para nós lógica entre a mente se comunicando com o físico comunicando com a mente. Através de quê? Dos cristais de apatita, né, que são esses pontinhos. Né? Quem estudou eletrônica sabe que os cristais, né, um órgão da natureza, ele tem a função de quê? Vibrar e manter uma frequência fixa. Né? Então, na verdade, ele pode ser chamado como uma antena. Nós temos, nesse ponto da cabeça, uma antena. E essa antena ela é transmissora e receptora. Ela que liga as informações que vêm em frequências altas, superiores, para o nosso corpo físico, para o nosso cérebro. Então ela seria o modem de conexão entre uma parte sólida a uma parte que não é visível aos olhos comuns. Então aqui foi cortado essa glândula ao meio e se verificou esses pontos aqui, que modificam de quantidade de acordo com os seres, né? De acordo com a mediunidade. Quanto mais cristais, mais mediunidade, quanto menos, melhor condição de desdobramento. Foi uma experiência que ele fez. Pessoas que desdobram muito têm essa característica, né? Menos cristais. Pessoas que usam muito a mediunidade têm mais cristais de apatita e assim por diante. Aqui um raio-x no cristal de apatita, como se fosse cortado no meio e verificou as lamelas, que é muito parecido com as árvores. Cortaram as árvores, você vê aqueles círculos no meio das árvores que tem como se calcular a idade. E pelas diversas experiências dele, ele notou que quanto mais velhas as pessoas, mais idade, mais lamelas. Ou seja, a natureza é muito parecida em lugares diferentes. Ou seja, muito parecido com essas coisas. Bom, oi? Só seguindo esse raciocínio, já que é uma coisa física, ela foi formada a partir do que nós ingerimos, né? Já que é físico. Os cristais, a maior quantidade ou a menor quantidade, provém disso também? Aí nós vamos entrar numa outra palestra, mas assim, rapidamente, imagina só. O ser, ele tem todas as informações guardadas no seu cachê, quando ele está desencarnado. Quando ele vai reencarnar, o que acontece? O ser se aproxima energeticamente da mãe, que tem o óvulo. Sim. Com essa aproximação de energia, que já está trocando informações com a mãe, ele prepara a psicosfera energética do óvulo, já alterando informações, ou seja, deixando probabilidades próximas e energéticas, de acordo. Mas o importante acontece no seguinte: quando há a fecundação com os espermatozoides do homem, o que vai acontecer? Os milhões e milhões de espermatozoides vão, com a energia, vão fazer o quê? Vão em busca do óvulo. Qual que vai chegar e vai conseguir fecundar? O mais forte? Não. O que energeticamente está compatível com todas as experiências que nós aprendemos nas vidas anteriores. Todas as necessidades corporais, físicas, defeitos, pensamentos. Para quê? Para que aquele ser, quando fecundar com o óvulo, torne-se o ser mais próximo, material, que consiga evoluir e reequilibrar as energias que agregou nas vidas anteriores. Então,
o que acontece? Os milhões de espermatozoides, Não é por força, ou é dois, por compatibilidade. Né? é perfeito. A energia que já está em volta da mãe vai atrair, aquele. E aí às vezes chega aquele fraquinho. Pequenininho, puf, entrou ali. Por que entrou ali? Porque o cara precisava ser uma pessoa com defeitos, ou com várias situações que a gente vê no dia a dia. Para quê? Porque naquela vida ele vai ser mais útil à sua evolução. O perispírito daquele Reencarnante. Ele não influencia no DNA também? Sim. Geneticamente? Sim. Não, o DNA vai formar, de certa forma, isso com acontece. o voto, com o óvulo também, por isso essa preparação da energia Isso. do reencarnante com a mãe, com o óvulo da mãe. Mas o DNA da mãe passa exatamente. O filho vai ter o DNA, vai continuar. Só que o funcionamento físico do corpo vai ser em função do quê? Daquilo que o corpo físico precisa para resgatar, para ajudar mais, para ser mais forte, para ser mais fraco, para ser bonito, para ser feio, para ser loiro, para ser escuro, entendeu? É que eu tinha entendido assim, ó, por exemplo, quando você tem uma determinada conduta, numa determinada encarnação tua, certo? Isso aí acaba moldando o teu perispírito de alguma forma, certo? Daí, aquilo ali, certamente, na tua próxima reencarnação vai aparecer de alguma forma. Por exemplo, a gente tem N exemplos aí, mas de repente o cara que assim, se suicidou e se jogou num penhasco, foi lá e quebrou uma perna no caminho, não sei o quê, ele vem manco na outra encarnação. Estou dando um exemplo grotesco. Claro, mas entende? E por isso que eu perguntei assim, o perispírito não influencia na formação do DNA? Sim, no início da palestra, a gente viu que o perispírito ele cria um molde. O molde da próxima encarnação. Então, veja, novamente nós estamos falando a mesma coisa. O que vai acontecer com o ser que vai... Qual espermatozoide vai fecundar? Aquele que o óvulo, através da energia do perispírito, atraiu de acordo com as informações necessárias. Então, geneticamente, ele vai atrair aquele que vai ter um problema na perna. Aquele que está com problema de coração. Enfim. E os outros se perdem? Os outros milhões? Ele atrai pela energia, aquilo que mais se assemelha àquela necessidade. Exatamente. E como que ele atrai? Frequência novamente. Cargas iguais, cargas diferentes. A lei das cargas. Ou seja, frequência novamente entrando nesse campo que a gente se envolve. Né? E os outros que não fecundaram, o que acontece? Energia vital. Eles não morrem. A energia que eles trazem, eles envolvem o óvulo e ajudam na sequência da vida. Vamos para cá. Aqui nós temos o módulo passe, explicação mecânica. Esse é um sistema que a gente utiliza no ICEF, tá? Não, a gente não está aqui querendo dizer que o A, o B, o C é o correto. Eu só estou mostrando o que a gente passa nos cursos, tá? Então o passe, isso aí agora a gente já concluiu, né? O que é? É transferir as energias vitais e psíquicas, ou seja, também da mente, né? Para o indivíduo pela ação do quê? Da vontade. Né? A vontade é que nós somos usinas de energia. Nós temos que direcionar essas energias com amor para as pessoas. Isso é dar paz. Todos nós absorvemos e emitimos energias para o ambiente de diferentes formas. No passe, o passista, aplicando a técnica apropriada, canaliza e direciona essas energias ao paciente. Porque eu acho que todo mundo já mais ou menos sabe, né? Os tipos de passe. Nós temos o passe magnético. Eu coloquei uma pessoa física impondo as mãos uma outra pessoa física. Imagine que seja esse o desenho que eu consegui, tá? Então, na verdade, o que é o magnético? Nós temos a nossa energia vital. Nós somos usina de energia, nós geramos energia. Junto com essa energia, nós absorvemos a energia que está à nossa volta, da natureza, das matas, das árvores, do sol. Então, toda essa energia, ela pode ser direcionada pela nossa mente, que não fica na nossa cabeça, fica, né, como a gente já viu, direcionada para quê? Para ajudar alguém, para dar aquela forcinha energética para a pessoa. Ai, estou tão desgastado.
Esse é o passe magnético. Ou seja, não tem influência nenhuma espiritual. Na verdade, sempre tem, porque nós somos espíritos, né? Afinal de contas, nós somos espíritos. Mas assim, para didaticamente a gente poder separar, é a energia nossa, vital, a energia viva, né, da natureza, é a nossa. A espiritual, aqui eu fiz ficar mais ou menos, e aqui uma pessoa física. É aquele momento que nós estamos sentados, vem o nosso amigo espiritual e canaliza as energias sutis para o nosso campo energético, perispiritual. Ou seja, não tem influência, não tem intermediário entre o espírito, perispírito e o corpo físico. E a terceira, o misto, que é o que a gente aplica normalmente nas casas espíritas. Ou seja, energias sutis são canalizadas a nós e são passadas à pessoa. Né? Para transmitir essas mãos, essas energias, a gente já sabe que pôr a mão sobre a cabeça do receptor, sem tocar o corpo. Mais uma vez, eu respeito as técnicas de todo mundo. A gente não conhece as técnicas de cada um, mas esse é um método que a gente utiliza no ICEF. Então, não se toca. Canalizar as energias, né? O coronário, eu quis só colocar ali, porque as pessoas às vezes colocam próximo ao campo de energia, ao estômago, ao pescoço. Isso está errado? Claro que não, gente. Isso é coisa milenar. Só que, com o estudo, com a evolução, que nós temos que sempre estudar e entender como funciona o mecanismo, a gente viu que o chakra coronário, ele transmite para todos os outros chakras pelo nadis, que eu quis chamar a atenção, só deixei ela ali, e pelo nadis, chegando ao... Eu estou com um problema no estômago. E pondo as mãos no chakra coronário, a energia sutil mais a energia física vai descer pelo chakra e vai ao chakra gástrico, que vai rebaixar ao plexo solar e ao órgão que está... Então, com isso a gente conclui. Não há necessidade de tocar ou colocar a mão. Na verdade, não precisaria nem pôr as mãos. Se nós pegarmos, se colocarmos... Pode ter a menininha aqui na outra sala. Se eu mentalmente imaginar que está saindo uma energia do meu corpo e passando para ela, isso é um passe como qualquer outro. Mas nós precisamos hoje de certas situações. Então, a pessoa, para tomar o passe e ter uma certa eficiência, ele precisa estar sentado. Ele precisa que alguém esteja com a mão estendida sobre ele. Ainda existe isso. Algum tempo, simplesmente vai fazer como... Simplesmente vai fechar os olhos e vai mentalizar a pessoa e a pessoa está recebendo. É como o reiki, né? O reiki se faz a distância. No ICEF nós temos a irradiação. Nossa, é maravilhoso. A energia vai, chega, o feedback é maravilhoso. Isso não quer dizer que o passe é diferente. Não, são módulos diferentes. É que às vezes nós temos alguns condicionamentos que Isso. não conseguimos Principalmente detectar, as pessoas que não são como vocês, que estudam, que buscam a informação. As pessoas que vêm fora só tomam passe, às vezes, elas precisam tomar aguinha, faz bem sim, porque a água absorve energia e condensa, faz bem sim. Precisa ver a pessoa com a mão em cima? Precisa. Por quê? Senão ela vai dizer, ei, não recebi. E aí bloqueou. Perdeu a oportunidade de receber energias do bem. E eu não sei, eu li em algum lugar também que, não gosto de usar muito esse termo, né, mas eu acho que é apropriado assim, que existe, às vezes, em função até da nossa imperfeição, existe a necessidade de uma ritualística para a concentração da energia. Algumas pessoas sim. Né? Então, daí para emparelhar, vamos dizer assim, eu sei que tem uns mais, outros menos e tal, que como você falou, mas daí para fazer a coisa mais que atinja todo mundo, né? Mais harmônica, sabe? Então daí se faz uma espécie de, entre aspas, um ritual para que haja concentração da energia para que aconteça. Isso é como eu disse, deixo bem claro. Eu sempre acho que pelo amor, exato, tudo vai. O resto, meu amigo, é resto. Entendeu? Pelo amor, você fazendo as coisas com amor, o resto. É claro, nós lá na nossa casa, nós gostamos muito de estudar. Estudar, buscar, procurar experiências. Nós temos um grupo de transcomunicação instrumental, estamos trabalhando com equipamentos, comunicação, com instrumentos eletrônicos. Então, assim, a gente está sempre fazendo pesquisas. E com as pesquisas a gente tira deduções, que é o que Kardec, né, nos disse. Pegue daqui para frente e agora evolua, né?
Mas todo e qualquer modo que tem a palavra, não é nem a palavra, o sentimento, amor, funciona. Aqui é o esquema do passe, né? Imposição das mãos. A qualidade do passe está diretamente ligada ao estado do passista, né? Assim sendo, o passista necessita estar com saúde orgânica e espiritual. Aí alguém pode perguntar, essa pergunta fizeram tantas vezes que eu coloquei aqui. Então o passista terá que ser um ser perfeito? Para ser passista então tem que ser perfeito? Não, gente. Claro que não. Qualquer pessoa pode ser passista. Claro, o cara chegar bêbado, outra coisa. Qualquer pessoa que queira se doar, que tenha vontade de dar amor, né? Para o próximo. Por quê? Porque até as pessoas que não estão tão bem com ela e com os outros, elas vão acabar trabalhando no passe, trabalhando a coisa que mais é importante para nós. Nós nos melhorarmos, nós nos transformarmos. Que não adianta ajudar as baleias lá do outro lado do mundo e chutar o cachorro da nossa porta da nossa casa. Como acontece bastante, né, gente? Fazer yoga e não dar bom dia. Exatamente, yoga e outras coisas. E não dar bom dia. E não conseguir sorrir para uma pessoa que está um pouquinho mais vestida que a gente, passar na tua frente e não conseguir abrir um sorriso com mais vontade ainda, tentando ajudar, impulsionar uma pessoa que está passando pela tua frente. Então, existem essas situações todas que a gente tem que observar, né, gente? Então, qualquer um pode ser fascista, né? Porque ele vai trabalhar a reforma íntima e vai melhorar. Vai melhorar bastante. Estamos acabando, pessoal. Não se toca, não se faz ruído, não se gesticula, tudo ocorre pela ação da vontade. Novamente, isto é um método que a gente usa lá. Existem várias outras técnicas, o próprio Divaldo, num vídeo da internet, ele faz um monte de coisas, hoje ele não faz mais, mas assim, ó, o modo que se faz não interessa. A gente está passando, porque isso aqui é parte de um curso que a gente dá na nossa casa. Então, eu trago esse material. Você fala assim, o que é a nossa casa? É o ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Nós somos filiados à federação, mas nós somos chamados de de ETs. Inclusive, atrás da nossa casa, nós temos um heliporto, né, porque realmente nós abrimos a ciência, nós abrimos o nosso sistema de perguntas, que eu achei muito bacana que vocês têm aqui também, que muitas casas o cara só fala, todo mundo fica lá e sai com 30 dúvidas na cabeça, e às vezes em casa não tem tempo de pesquisar. E onde é que fica? Fica ali na Joy Colasso. Desculpa. Joy Colasso, eu sei onde é que é. Fernanda Antiga. Aqui é no Córrego Grande, na Sebastião Maurício. Fala, por favor. Eu de terreno, de nome. Agora não vale, né? Eu Joy vou- Colasso eu eu- sabia, depois- essa daí eu não sei. Depois eu passo o site. Guarani, sabe, ficou Jardim Guarani, Poção? Então, ali quem vai para Poção, só que antes, bem no início ali, tem a UNICEF. Já ali entrando logo em seguida. Depois, se quiser, pode passar o nosso site ali. A gente transmite as palestras ao vivo também, pode fazer pergunta pela internet, pode participar. É icefalvivo.com.br. Depois, se quiserem, pode pegar. O passista deve evitar, novamente, deve evitar esfregar as mãos, bocejar, suspiros, perfumes fortes, conversas durante o trabalho. Achei muito bacana que o nosso amigo ali falou horário, inclusive, né, amigo? Horário, são coisas. Imagine, a gente acha que está dando passe nas pessoas encarnadas. Gente, quem tem evidência são muitas pessoas que vêm tomar passe nos horários de passe. Muitos espíritos estão ali sendo ajudados. Então, como é que foi o futebol hoje? Gente, e nos intervalos, as pessoas que estão ali recebendo passe, ouvindo isso, eles são bloqueados, mas a energia altera. Então, não se conversa nesse momento. Se fica pensando que está doando energia, principalmente os encarnados que estão ali. Eu coloquei o vestuário porque o objetivo nós somos pessoas ainda com muitos problemas. Então, deve-se evitar fala, Davi. A pessoa deve evitar usar roupas que chamem atenção. Porque nós temos nossos defeitos, nossos limites. Então, a gente deve evitar essas situações para não perder a oportunidade de ajudar um irmãozinho, um gurizão novo que está ali, por exemplo. Se nós estivermos usando uma roupa que chame atenção, o que vai acontecer? Capaz daquele menino desviar a atenção dele e se bloquear.
energeticamente, e nós perdemos a oportunidade de ajudar aquele irmãozinho de receber uma energia, porque ele se bloqueou pelo pensamento dele. Então, naquele momento, deve-se evitar. Vamos chamar a atenção o menos possível, para se ter maior proveito. Né? Por isso que eu falo do restante. Aqui uma frase que eu costumo utilizar: plantes belas e fortes mudas no jardim de sua vida, para que depois de um tempo, regando aos pouquinhos todos os dias, possa abrir sua janela numa bela manhã de sol e contemplar tudo o que semeou. E ali naquela janelinha, que vai abrir agora, né? Um efeito para você, depois de tudo que você plantou na sua vida. É isso aí, meus amigos. Faltou um vídeo para passar ali sobre que ele pulou, não sei porquê, mas depois eu vou